Graças aos meus irmãos, vamos lá. Versículo de número 2 em diante vai dizer assim, olha, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Eu já falei sobre isso. Então, quando João fala isso, ele está falando de um ponto futuro, porque ainda isso aqui, futuro para a narrativa, para ele é passado. Isso talvez soe estranho para você agora, mas vai fazer todo sentido. Veja, quando o João está falando isso, ele está, olha que interessante, ele está contando uma história e aí ele está apontando algo que vai acontecer no futuro, tá bom? O derramamento do perfume ainda não havia acontecido, mas ele está dizendo, ó, ela é a mesma que derramara. Tá vendo que ele está falando no passado? Parece que nós já lemos isso. Não, ele está contando algo do passado, por isso que ele fala, derramar perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, certo? Então veja bem, olhando para esse versículo 2, eu só posso olhar então para uma mulher que era muito devota e dedicada ao Senhor. Como assim? Veja, alguns relatos que nós temos de Maria, então, é esse aqui, tá? Capítulo 11, nós vamos ver outros ensinamentos sobre ela. Outras coisas que nós vamos ver então é que ela se assentou aos pés do Senhor. Sabe aquela música da melhor parte, ou aquela história da melhor parte? É Maria, essa Maria aqui. E ela também é responsável por derramar perfume aos pés do Senhor e enxugar com seus cabelos, certo? E ela ainda demonstra toda aquela devoção ao Senhor. Isso é interessante, por quê? Porque Lázaro, por exemplo, doente agora, ele tinha ao seu lado irmãs, tá? Irmãs devotas. E ele tinha uma em especial que era Maria, que era especial e a história faz questão de falar sobre ela. A história tem esse papel de falar sobre ela. E veja, é honroso para alguém ter alguém na família que fala, olha, essa pessoa que é devota, não que Lázaro não fosse, não que Marta não fosse, mas é honroso você ter alguém na família que alguém olhe para você, para essa pessoa e diga assim, olha, aquela pessoa ali, ela é devota a Deus. Aquela pessoa ali, o coração dela se derrama diante do Senhor. É honroso, não é verdade? Então Maria era essa pessoa. Agora veja bem, essa pessoa pode ser eu e pode ser você. Nós podemos ser essa pessoa que os nossos irmãos podem olhar e dizer, olha, aquele, o Sabino, a Amanda, o José, o João, são pessoas devotas a Deus, são pessoas referências, são pessoas que devotaram, entregaram o seu coração ao Senhor. Isso é bom ou não é? Então veja que a forma com que João ele descreve Maria é uma forma particular, diferente ou peculiar. Por quê? Ele não fala aqui as características de Marta, sua irmã. Ele apenas cita aqui, ele enaltece ou ele faz questão de distinguir aqui a característica de quem? De Maria, dizendo que ela é aquela que derramara perfume sobre os pés sobre o Senhor e enxugara os pés com seus cabelos. Então faz sentido você olhar então para ela e entender que a forma com que João vai falar sobre ela não é simplesmente falar assim Maria e Marta, não. Maria, sua irmã, era a mesma que, ou seja, ele ele está fazendo questão de lembrar dela na história, certo? Então, essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você, tá bom? Essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. O que elas mandaram dizer? Senhor, aquele a quem amas está doente. Isso é interessante também, você olhar para isso aqui. Porque veja, a forma com que elas relacionam Lázaro com Jesus é o quê? Aquele a quem amas. Então quer dizer que Jesus amava Lázaro e não escondia isso. Até mesmo porque João também faz questão de lembrar sobre isso. Então o amor de Jesus por Lázaro era algo também, era algo demonstrado, era algo que merecia consideração.
Então Jesus, não que ele não amasse os outros que estavam à sua volta, mas essa questão demonstra que Jesus tinha um afeto muito grande por Lázaro. Veja que João, por exemplo, que escreve o Evangelho de João, ele é aquele discípulo a quem Jesus amava. E por que diz isso? É porque Jesus tinha um afeto maior por ele. E Lázaro, então, também recebia esse afeto de Jesus de forma mais chamativa. Então veja, a forma com que identifica, veja que aqui eles nos dizem, olha, Jesus, Lázaro, ele está doente. Não, aquele a quem amas. Talvez no original até cite, talvez até dê referência, mas veja que a forma de relacionar o amor de Jesus a Lázaro é diferente, certo? Então, é possível nós, talvez não alcançarmos privilégios diante de Deus, tá? Privilégio, eu ser melhor do que você melhor, nada disso. Mas veja que é possível você ter um relacionamento mais íntimo e um afeto, uma vivência maior de experiências com ele. Isso é totalmente possível. Eu considero pessoas, por exemplo, que têm experiências muito maiores do que eu com Deus. E está tudo certo. Você precisa entender isso. Ah, mas eu queria, por exemplo, receber determinados tipos de informações de Deus que outras pessoas recebem ou não recebam. Mas veja, Deus, ele tem a distribuição dos seus dons. E a Bíblia diz que ele distribui a cada um como ele quer. O Espírito distribui a cada um como ele quer. Mas faz parte disso aqui. Não quer dizer que ele não ame você, não quer dizer que ele não escolheu você, mas no caso de Lázaro, você vai perceber então que ele é lembrado como aquele a quem Jesus ama. E isso é interessante, porque esse amor ele é destacado, ele é diferente da forma com que eles se relacionavam então com as outras pessoas. E está tudo bem. Outra coisa que nós vamos perceber aqui então que é, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Isso demonstra também a soberania de Deus. Jesus arrancou os cabelos, largou tudo e saiu correndo? Sabe que é interessante que você vai ver que há uma paz nisso aqui. Não há um desespero de Jesus, por exemplo, em sair correndo. Sair aqui desesperado, falando, não, vamos lá resolver isso, ele não pode ficar doente. Sabe aquela questão, por exemplo, de mãe fazer para filho? Ah, o filho fala assim, eu tô com dor de dente. A mãe larga tudo e vai curar a dor de dente. Vai resolver, fazer chá e tal. E veja que Jesus aqui, ele diz, olha, tá tranquilo, não é para a morte, é para a glória de Deus. E quando ele fala não é para a morte, é que não vai acabar em morte, não vai acabar ali, pode ficar tranquilo. E veja que no versículo 5, nós vamos ter um outro detalhe. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então, havia um amor por essa família. Tá tudo bem aqui. Havia uma expressão de amor muito grande por essa família. Tá bom? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E talvez você pense, mas que amor é esse? Ama tanto que quando ouviu, não foi socorrido. Que amor é esse? E veja, irmãos, isso aqui nos ensina muitas coisas. Primeiro, Jesus amava eles? Amava. Eles tinham privilégio? Não, Jesus não parou tudo que ele estava fazendo para poder ir lá socorrer. Jesus demonstra a sua soberania, Jesus demonstra autocontrole, Jesus demonstra que essa família, por ela ser amada, ela não tinha privilégio. Ela não ia ser acudida na frente de outros daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo a obra de quem? De Deus. O tempo todo ele fala isso. Ele estava fazendo a obra do Pai. Então ele não parou e saiu correndo. E ele ficou ali mais 2 dias. E uma coisa que eu gosto de deixar para as pessoas é, não fique especulando. Ah, mas por que ele ficou mais 2 dias? Será que é porque ele queria que ele morresse para fazer isso ou aquilo? Veja, ele já disse, o que ele disse foi, não vai acabar em morte,
mas é para glória, é para a glorificação do Filho de Deus e tá tudo bem. Mas talvez tem pessoas que ficam assim, não, ele ficou lá fazendo isso, fazendo aquilo, aquilo outro. Não, não vamos especular. Ah, mas foi porque ele queria que, por exemplo, depois de 4 dias, era isso. Não, vamos por parte. Você fique com o que o texto está dizendo, que é o quê? Olha, ele, ele ficou ali mais 2 dias. Isso demonstra então que, mesmo ele ficando ali mais 2 dias, Lázaro não tinha privilégio diante das outras pessoas. Mas, de qualquer forma, aquela situação ia ser usada para a glorificação do Filho de Deus. Outra coisa que você vai perceber é que Marta e Maria, ao mandar ou enviar alguém para pedir socorro para o Senhor, isso demonstra que ela sabia e reconhecia o poder que Jesus tinha. E, obviamente, assim como eu e você, nós vamos aonde nós sabemos que tem poder para resolver, que é o Senhor. E talvez elas poderiam pensar, não vamos incomodar o Senhor com isso, deixa o Senhor quieto. Não, nós não vamos. Veja que eles conheciam o Senhor, mas de forma nenhuma eles falaram, vamos pedir socorro para quem pode nos oferecer ajuda. Isso para nós, irmãos, serve também como aprendizado. Muitas das vezes você pensa, olha, eu não vou orar porque Deus já sabe, eu não vou pedir porque eu não quero incomodar Deus, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E veja, você precisa ir aonde você sabe que tem resposta. E veja, muitas das vezes você vai no A, no B, no C, e o seu plano D, E, F é o Senhor. Ele precisa ser seu plano A. Eu vou buscar ajuda a quem pode me socorrer. Tá bom? E por enquanto você vai ver até aqui os discípulos, eles só estão participando disso, eles só estão vendo toda essa movimentação acontecendo, sem saber o que vai dar. Aqui nós vamos começar a ver sobre os discípulos, tá bom? Meus irmãos, então vou esperar você nos próximos vídeos. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.